A lenda do ônibus 5813 é uma história urbana que circula em algumas regiões do Brasil. A narrativa costuma envolver mistério e elementos sobrenaturais. Segundo a lenda, o ônibus 5813 aparece em horários estranhos, geralmente em áreas isoladas ou pouco movimentadas, e não faz parte da rotina normal de transporte. Muitos acreditam que o ônibus é assombrado ou que leva os passageiros a lugares desconhecidos de forma inesperada. Relatos de pessoas que embarcaram no ônibus incluem experiências estranhas, como sentir uma presença ao seu lado, ouvir sussurros ou mesmo ver figuras fantasmagóricas. Outra versão da lenda fala sobre passageiros que desaparecem após embarcarem nele, como se o ônibus transportasse pessoas para outra dimensão ou realidade. A lenda do ônibus 5813 instiga a curiosidade e o medo, tornando-se um tema popular em contos de terror e histórias entre amigos. Como muitas lendas urbanas, a do ônibus 5813 pode variar de uma região para outra, e as histórias podem ser adaptadas com o passar do tempo. Essa flexibilidade é parte do que mantém a lenda viva e fascinante. A lenda do ônibus 5813 é uma narrativa que combina elementos de horror, superstição e mistério, tornando-se parte do folclore urbano contemporâneo. A história varia de acordo com a região, mas alguns elementos comuns incluem: 1. Aparição do ônibus ***. A lenda geralmente começa com a descrição de um ônibus que aparece em locais isolados, especialmente à noite. Ele é frequentemente descrito como envelhecido, com uma iluminação fraca e uma atmosfera pesada. 2. Passageiros estranhos ***. Muitas pessoas que relatam sua experiência no ônibus mencionam que os passageiros que já estão dentro são estranhos. Eles podem parecer desinteressados ou até mesmo assustadores, e frequentemente não falam com os novos passageiros. 3. Sensações incomuns ***. Os que embarcam nesse ônibus frequentemente relatam sentir uma presença opressora ou uma sensação de desconforto. Alguns dizem que ouvem sussurros ou risadas baixas, criando uma atmosfera de tensão. 4. Destinos desconhecidos ***. A lenda sugere que, ao embarcar no 5813, os passageiros podem ser conduzidos a locais que não reconhecem, ou que o ônibus parece não ter um destino fixo. Isso provoca o medo de que nunca mais retornem. 5. Desaparecimento ***. Um dos aspectos mais aterradores da lenda é a ideia de que algumas pessoas simplesmente desaparecem após embarcarem no ônibus, levando a especulações de que o 5813 tem uma conexão com o sobrenatural ou com outra dimensão. 6. Histórias de advertência ***. Em algumas versões, há personagens que tentam avisar outros sobre os perigos de embarcar no ônibus, alertando sobre as consequências que podem enfrentá-los. A lenda do ônibus 5813 se torna um aviso cultural sobre os perigos do desconhecido e a curiosidade humana. Como muitas lendas urbanas, ela se espalha de boca a boca, ganhando novas camadas e interpretações ao longo do tempo, o que ajuda a manter viva a história em diferentes comunidades. O ônibus 5813 é uma linha de transporte público em algumas cidades do Brasil, oferecendo conexão entre diferentes bairros e pontos importantes. Normalmente, esse número se refere a um itinerário específico, com paradas que podem incluir escolas, hospitais e centros comerciais.